pessoas, doutora, não sabem, né, o que é, na verdade, feminicídio. Se a doutora pudesse explanar, né, para poder explicar para essa pessoa, claro que tem outras pessoas que já conhecem, mas se tem algumas que não conhecem, é bom começarmos, né, por esse tema. O que é feminicídio, doutora? Mas eu vou fazer primeiramente para tentar explicar esse conceito, né? Porque ele é um conceito jurídico, mas antes de ser um conceito jurídico, ele foi uma construção sociológica, na verdade. Né? O feminicídio ele surge como conceito ainda nos anos 70, né, por uma autora norte-americana, depois outra se juntou quando elas escrevem um livro em 92, intitulado Feminicídio, e a ideia delas era dar visibilidade ao fenômeno da morte de mulheres por serem mulheres. O que seria a morte de mulheres por serem mulheres? Elas entendiam que a maior parte das mulheres, quando elas eram vítimas de uma violência, né, que resultava em sua morte, elas eram vítimas não como nós somos quando a gente é vítima de um assalto na rua, mas sim pelo fato de que aquela violência decorre de uma discriminação pelo fato dela ser mulher. Não porque vai achar que ela é menos ou, né, ou que é uma subcategoria humana, mas porque existe alguns papéis, algumas construções que são vivenciadas que fazem com que a sociedade veja a mulher, né, de uma forma que permite que ela seja vítima de violência. Então, se constrói essa ideia de femicídio na época, porque elas não chamam de feminicídio, elas chamam de femicídio, e depois, nos anos 2000, principalmente, a gente tem o conceito de feminicídio, que é trabalhado por uma autora mexicana, que é a Lagarde, também não é jurista, ela é antropóloga, né? Então você veja como esse conceito ele surge em outras ciências, e ela trazia o femicídio como um crime de Estado, além de um crime individual, porque ela falava que era a negligência do Estado ou a omissão do Estado que permitia os altos índices de feminicídio, principalmente na América Latina. Então ela atrelava a morte da mulher a uma omissão do Estado. Né? E daí surge essa ideia do feminicídio, que a partir desse conceito dela e de um caso, que é um caso muito paradigmático, é um caso do México, que chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, do campo algodoneiro, é que vários países nas Américas começam, então, a tipificar essa conduta, dizer que o feminicídio é um crime. Né? E vão colocar a morte de mulheres por condição do sexo feminino, que é como está na nossa legislação. A nossa legislação fala que o feminicídio é o homicídio das mulheres por causa de serem mulheres, né? Por razões do sexo feminino. Então, não é qualquer homicídio de mulher que é feminicídio. O feminicídio inclui esse elemento que é razões do sexo feminino, que vai se apresentar em duas hipóteses no nosso ordenamento. A primeira hipótese é quando ocorre num contexto de violência doméstica e familiar. A segunda hipótese, quando há um menosprezo por aquela mulher ser mulher. Então, o feminicídio, dentro do nosso ordenamento, pensando na legislação brasileira, então, ele tem essa característica, né? Ele é o homicídio de mulheres por razões de sexo feminino, isso vai ocorrer ou na violência doméstica e familiar, ou quando há menosprezo à condição de mulher. Ah, perfeito. Doutora, eu vou colocar aqui também quem está nos assistindo, que eles gostam de falar o nome deles. Eu até queria que fizesse um comentário, fizesse alguma pergunta dentro desse contexto. E faça um comentário para a gente saber que você está com a gente. Senão a gente não vai mencionar aqui o nome. E se a doutora conhecer também, fique à vontade para fazer os seus comentários, tá? Temos aqui, ó, o Andres Paz, que é meu marido, né? Um grande beijo, meu apoiador número 1. A minha sogra também, olha, a família está em peso aqui, doutora. A Rosângela Rodrigues, da Rosa Paz, um abraço. A Rosimeire Nandes, uma amiga. A Débora Brocchialdi. A Marli Dias Cunha. A Regina Valença, que é uma tia nossa querida, está conosco também. Temos aqui
o Andrews, né, que meu marido fala, olha, vamos aprender mais sobre o assunto. Tema de suma importância. A Unidos por Elas fala, seja bem-vinda, doutora Helena Rocha. Temos aqui a Marli, boa noite, parabéns. A Rosemary Nandes também faz um comentário. Boa noite, doutora Helena, ótimo tema de hoje. Temos bastante pessoas aqui conosco e convide seus amigos, porque aqui você vai ter a oportunidade de saber mais e poder também compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E que eu acho isso sublime por parte da doutora Helena, que sempre está compartilhando esses conhecimentos que realmente ela faz a gente enxergar uma visão lá de trás, né? Em poucas palavras, nos traz um fator bem histórico. Mas, doutora, diante disso, esse agravante, né? Porque existia o crime de homicídio normal, né? Que é o artigo 121 do Código Penal. E recentemente, salvo me engano, que eu não sou boa de data, acho que foi 2015, salvo me engano, que foi inserido, a senhora pode me corrigir, que foi inserido essa qualificadora do feminicídio. Diante desses dois aspectos que a doutora colocou, sendo identificado, na verdade, o agressor, ou o culpado, ou o réu, né, como a gente poderia colocar, ele vai ter uma agravante. Por que teve que haver essa necessidade de colocar uma qualificadora, além das penalidades que já existem no artigo 121, que já não é uma penalidade pequena? Na sua opinião, por que houve, né, essa necessidade? Perfeito. Excelente a tua pergunta. Né? E tem muitas pessoas que questionam justamente, né, a qualificadora do feminicídio. A gente pode pensar, por exemplo, que o feminicídio, antes de sua tipificação, já poderia ser um crime agravado. Né? A gente tinha, por exemplo, a possibilidade de fazer um homicídio por motivo torpe. Né? O problema é que nem sempre conseguia se caracterizar algumas dessas condições para incluir o feminicídio, a morte daquela mulher, que não era feminicídio na época, como uma qualificadora do crime de homicídio. Né? Até porque, até pouco tempo atrás, existia dentro do direito penal a possibilidade da defesa da honra do agressor, e isso como um motivo de defesa quando as mulheres justamente eram vítimas de homicídios. Né? Então, existem estudos muito interessantes, tem inclusive do IPEA, que analisa os discursos dentro dos processos penais em que as mulheres eram vítimas de homicídio e verifica-se justamente essa discriminação por parte da defesa. Né? E isso é reiterado nas sentenças e tudo mais dentro do sistema de justiça. Então, o que se percebia é que, não, apesar da possibilidade de já agravar esse crime, né, o nosso ordenamento já permitia isso, isso não ocorria na prática. Além disso, a necessidade de você dar nome. Dar um nome a uma coisa é extremamente importante. Se eu chamo tudo de um lugar para sentar, eu posso estar falando de uma cadeira, de um sofá, de uma poltrona, de um puff. Eu não vou saber a característica específica daquele lugar para sentar. Agora, se eu chamo de poltrona, de sofá, eu sei do que eu estou falando. Então, você chamar de feminicídio, você dá visibilidade a algo que, quando estava dentro do homicídio, ele não aparecia. E você começa a produzir dados sobre isso. A gente não tinha dados sobre feminicídio, a gente não conseguia analisar o fenômeno porque ele não era chamado dessa forma. Né? Então, não se criou algo que já não poderia ser feito. A gente fala que não houve um agravamento maior do que já se permitia dentro do nosso direito penal. A gente já poderia qualificar o feminicídio dessa forma. O que se fez foi dizer que ele é um homicídio qualificado e dar o nome de feminicídio. Por que ele é qualificado? Porque ele tem esse motivo torpe. A discriminação da mulher por razões do sexo feminino é um motivo torpe. Né? Então, a gente só deu nome a algo que já existia dentro do nosso ordenamento. Né? E isso foi decorrente de uma recomendação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, que inclusive veio ao Paraná
foi a nossa participação como OAB, na época era a Comissão da Mulher Advogada, nessa CPMI, que fez com que surgisse a comissão que hoje eu presido, que é a Comissão de Estudo sobre Violência de Gênero, porque a gente percebeu a necessidade de um enfoque específico para a questão da violência. O Paraná, naquela época, era o 4º estado do Brasil em maior número de homicídio de mulheres. Piraquara era a 2ª cidade do país em número de homicídio de mulheres. Né? Isso foi no mapa da violência de 2012. No de 2015 houve uma reavaliação dos dados e a gente não está tão mal. Ainda estamos mal, mas não estamos tão mal. Mas foi justamente a partir das conclusões dessa comissão, né, e da gravidade da situação da violência no Brasil, é que houve a recomendação e o projeto de lei para a tipificação do feminicídio. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu perfeitamente. E é só confirmar a data, foi em 2015, foi recente, né, doutora? Isso mesmo, 2015. Foi bem recente, então demorou bastante para ainda ter essa tipificação, como a doutora bem colocou, porque precisa de estatística. Às vezes não sabiam nem por quê, né? Houve a morte de mulheres, mas não sabia. E, doutora, já dentro dessa mesma pergunta, hoje, eu lembro que nós conversamos em 2018 e havia até uma certa dificuldade de detectar essa qualificadora no primeiro momento. No primeiro momento, ali, no caso do inquérito, não sei se a doutora tem essa informação, que hoje já está mais fácil, até no judiciário, aliás, diferenciar quando a mulher realmente é morta por ser pelo gênero, pelo menosprezo, ou por ser vítima. Deu uma de 2018 para cá, houve uma visão mais qualificada para isso, ou ainda está um pouquinho, né? Não estamos criticando, mas é uma adaptação no próprio sistema, né? Porque, salvo a doutora comentou que havia alguns casos que ainda não estavam dentro das estatísticas, por causa que ainda não se tinham se identificado esses fatores. Você acha que houve um avanço de 2018 para cá sobre isso? Então, no começo, eu acho que uma das qualificadoras, uma das hipóteses, né, que a gente falava que era na violência doméstica familiar, essa é mais fácil, né? Eu acho que no início, desde o início da lei, já existia ou já se qualificava o crime quando era cometido, pelo menos pelo parceiro íntimo, já existia essa qualificação como feminicídio. O desafio era na segunda hipótese, né, que é justamente esse menosprezo por ser mulher. E era uma das questões que a gente refletia muito com relação aos dados, porque se a gente pegar os dados de feminicídio de 2015 para cá, a gente vai ver que ele vem num crescente. E um dos questionamentos era: esse crescente se dá porque houve um aumento realmente do feminicídio ou porque se passou a constatar esses crimes como feminicídio, e antes eles não eram. Então, esse era um questionamento bem importante. Eu não tenho a resposta para você exata, porque a gente não consegue fazer. Ainda eu teria que analisar todos os inquéritos de homicídio qualificado, e daí ver se ainda há falhas na qualificação como feminicídio. Eu acredito que hoje isso já está muito melhor do que era em 2015 ou 2018. Né? E eu tenho como indicativo disso, e daí talvez esteja equivocada, mas um indicativo interessante que eu tive recentemente foi o número de feminicídios de Curitiba. A gente teve, dos feminicídios desse ano, vários deles não estão sendo investigados pela Delegacia da Mulher, que investiga os feminicídios íntimos, né? ou aqueles ocorridos dentro do contexto de violência doméstica familiar. Tem vários feminicídios que já foram instalados como feminicídio e estão na Delegacia de Homicídios porque não ocorreram dentro desse contexto. Então, estariam nessa segunda hipótese do menosprezo à mulher. É um pouquinho mais difícil de detectar. Teria que ter mais uma análise mais profunda, né? Para poder... Um trabalho de investigação mais dedicado a isso, né? De analisar qual que foi a motivação daquele crime. A partir da motivação que você consegue verificar, né, se a motivação está relacionada a essa discriminação ou não. Perfeito.
Doutora, como nós estamos no mês, né, de 14 anos da Lei Maria da Penha, nós temos aqui, né, uma forma de parabenizar, né, e homenagear a autora, que é uma inspiração para muitas mulheres, e com um detalhe, né, ela fez a Lei Maria da Penha, que não foi aplicado por caso dela, né, porque existe um princípio na lei penal dizendo que a lei não retroage para beneficiar o réu. Ou seja, ela não pensou nela, ela lutou, mesmo com a cadeira de roda, nas condições que ela teve, e buscou, com toda a força, dar proteção para as mulheres. Embora, por caso dela, não teve efeito, mas ela pensou no todo. Pensou em cada mulher que, de repente, estava na mesma situação e que, com a lei, conibisse de ter um grande aumento ou de mulheres estarem na situação que ela ficou, que não se limitou de maneira alguma. Então,